E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Terceirão. Mais uma vez, sempre inicio da mesma forma, desejando o melhor para vocês, que vocês estejam se cuidando, né? E estejam aí respeitando a quarentena, que é o mais importante, tá bem? Hoje nós vamos ver sobre pedologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar na vida de vocês sobre esse termo. É um termo que parece muito no Enem. Ah, pedologia, papapá, papapá. Gente, pedologia nada mais é do que o estudo do solo, tá? Então é bem tranquilo, é uma matéria até bem fácil, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, conceito básico de solo, tá? É um material inconsolidado, ou seja, ele não é compactado, né? Que vai cobrir a superfície terrestre imersa, né? Ou seja, a nossa plataforma continental, tá bom? Entre a litosfera e a atmosfera. É um conceito até meio bobo, né? Ele é um produto do intemperismo. Aí sim é importante. É um produto do intemperismo sobre um material de origem cuja transformação se desenvolve em um determinado relevo, clima, bioma ao longo do tempo. Quer dizer, o tipo de solo que se dá tem relação com o lugar na onde ele surge. Mas como que surge o solo? Vamos falar no geralzão. Como é que isso acontece? Vamos lá. Nós temos aqui uma rocha-mãe. Esquece essa figura aqui por enquanto. Temos uma rocha-mãe. A gente chama de rocha-mãe, uma rocha. E essa rocha ela vai sofrer intemperismos e erosões. Intemperismos físicos, químicos, biológicos. Essa altura do campeonato eu já imagino que vocês sabem o que é isso, né? E também vai sofrer retirada de sedimentos através da erosão, né? Isso vai causar algumas transformações. E vai propiciar, né, o desenvolvimento desse negócio verdinho aqui, que vocês devem conhecer como musgo, né? Também chamados de briófitas, tá bom? E aí você vai ter o desenvolvimento desses musgos aqui. O que acontece? Esse musgo ele vai se alimentando. Ó, o avião passando. Vocês devem estar vendo o avião passando. Esse musgo ele vai se alimentar dos nutrientes dessa rocha. Tá vendo essa partezinha mais escura aqui? Não é que o musgo tá mais escuro. É que com certeza alguém foi ali com um gravetinho e cutucou aqui essa parte. E abaixo desse musgo você já tinha ali um primeiro vislumbre de solo. E assim, com os musgos crescendo, né, com o intemperismo rolando, com a erosão rolando, isso começa a se transformar. E aí você começa a ter a transformação dessa rocha, né? Você vai ter fragmentos de rocha aqui, mas você começa a ter já terra, né? Você já começa a ter o solo começando a ser consolidado, com misturas ali ainda muito grandes com fragmentos de rocha. Depois cresce mais um pouquinho, começa a surgir mais matéria orgânica, você já tem aqui no horizonte B. Isso aqui a gente chama de horizontes, tá? Você já tem aqui no horizonte B, a gente já consegue identificar aqui a raiz de uma plantinha. Então, provavelmente aqui já tem humus, já tem matéria orgânica, já tem nutriente para alimentar uma plantação. Você tem o horizonte A, que também é composto por essa matéria orgânica, né? E o último, que é o horizonte O, tá bom? Que é o horizonte onde fica o maior acúmulo de matéria orgânica, não necessariamente de nutriente, porque quando chove, o nutriente infiltra, né, e é absorvido pela planta, tá? Mas é onde fica a maior parte da matéria orgânica, né? A parte mais superficial, esse horizonte O. Claro que esse é um horizonte de um lugar com clima tipicamente que tem ali um regime de chuvas legais, entendeu? Não é nenhum lugar árido, por exemplo, tá? Mas é a forma mais fácil da gente mostrar essa evolução. Então começa lá com uma rocha, vai subindo, vai se decompondo, erosão, até a formação do solo. Um exemplo aqui, por exemplo, né, normalzão, é aqui. Aqui você pode ver tranquilamente aqui em cima o horizonte O. Aqui você já tem o A, né? Aqui você já tem o B. E aqui você começa a ter uma transformação já do um B para o C, que aqui você já vê que você já começa a encontrar mais rochas. E não dá pra gente ver mais, porque aqui, né, gente, chão, né? Você teria que dar uma escavada aí para encontrar rocha. Mas se você escavar, você encontra ela, tá bom? Então é assim que se forma o solo. E esse solo, ele tem características próprias, né? Algumas particularidades. Então, uma das características é a textura. Então, a textura a gente mensura
de acordo com o tamanho do poro e a capacidade do poro de reter água, tá? Por exemplo, um solo arenoso, areia da praia, né? Os poros eles são maiores. A gente vê os grãos de areia, né? Tanto que se a gente pega e molha ali aquela areia e aperta assim na nossa mão, durante um tempo ela vai ficar compactada, mas rapidamente aquela água ali ela vai evaporar e o solo vai ficar desagregado de novo, né? A areia vai ficar desagregada de novo, porque são polos maiores, retém até o líquido, né? Mas não por muito tempo. Num solo argiloso, você já tem poros menores, tá bom? Então você vai ter uma maior porosidade. Você vai ter um maior número de poros. E esses poros menores, quando a água infiltra, ela fixa melhor. Ou ela nem infiltra, dependendo da quantidade de poros que tem. Um solo argiloso, por exemplo, é muito comum que a água ela não adentre o solo argiloso com a mesma rapidez que adentre outros solos que têm poros maiores, entendeu? Tanto que você consegue fazer esculturas com argila, né? Você usa água para modelar, mas a água, a argila, ela demora a absorver aquela água, né? E geralmente ela absorve e retém. O solo arenoso já não é assim. Então a textura é a primeira característica, tá? Outra característica, profundidade. E aí a profundidade do solo vai ter muita relação também com a região daquele solo ali. Por exemplo, aqui nós vemos um solo, a gente vê aqui que tem umas cactáceas, né? Então a gente vê que os horizontes de solo ele é muito curto. Aqui a gente tem a rocha mãe, aqui a gente já teria um horizonte B, e logo a gente já teria um A e o O aqui bem fininho. Muito diferente dessa região aqui, que seria uma camada rica em humus, que seria um lugar ali mais úmido, né? Você tem maior pluviosidade. E aqui seria do subtropical brasileiro, porque aqui a gente tem um pinheiro, né? Então a gente também tem ali uma camada de horizonte um pouco mais restrita, mas a gente mesmo assim ainda vai ter um regime de chuvas maior. Então a gente tem uma decomposição maior da rocha. Quanto menos chuva, menor o processo de decomposição da rocha, menor a profundidade do solo. Aqui a gente está vendo aqui uma medição, né, de profundidade. Dá para ver bem direitinho ali pela infiltração a profundidade de cada solo, tá bom? Fertilidade. Vamos lá. Vamos lidar primeiro com a fertilidade orgânica, tá bom? Que é o que alimenta o solo de forma natural. A matéria orgânica, que pode ser cocô de animais. Ai, é nojento. Espero que vocês não estejam vendo isso na hora do almoço, mas é verdade, tá bom? É o chamado humus, que é restos de animais decompostos, restos de plantas, enfim, isso tudo forma a matéria orgânica. E a matéria orgânica, ela, com a ação da água, ela vai infiltrar e se tornar nutriente para o solo, né, que junto ali com outros micro-organismos vai estar servindo de nutriente para a planta e a plantinha irá crescer. Quanto mais nutrientes, maior uma planta, tá? A gente tem os fertilizantes orgânicos, nós também temos os fertilizantes que são feitos em laboratórios, que foram muito utilizados lá no centro-oeste brasileiro, né? O solo do centro-oeste, ele era absurdamente ácido, só que era muito abrangente e se pensava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E aí se corrigiu a acidez do solo com cal, num processo chamado de calagem, e se fertilizou artificialmente e se expandiu a soja. Então já é um outro tipo de fertilização. Esse que eu estou mostrando aqui para vocês é a fertilidade in natura, tá bom? Como vem da natureza. E aí nós temos, né, por exemplo aqui, um solo muito fértil, que é o solo de terra roxa, tá? Que foi o solo responsável pela expansão massiva do café em Rio de Janeiro e principalmente São Paulo e Santa Catarina. É um solo que ele é formado de sedimentos basálticos, então ele é extremamente fértil, né? E bem propício para o café. Então a fertilidade desse solo é muito grande. Já um solo que a gente não tem tão fértil é justamente o solo que estávamos falando do centro-oeste brasileiro, que foi corrigido, tá bom? Mas é um solo muito exposto, né? Você não tem a mesma vegetação de um lugar, por exemplo, uma mata atlântica, uma floresta amazônica.
E aí você tem esse solo muito exposto, isso faz com que muitas queimadas, até mesmo naturais, aconteçam. E também as retiradas feitas pelos próprios humanos. E aí acontecem problemas de erosão e compactação. Erosão é quando a água literalmente lava o solo. Como aí a gente não tem um declive, então essa água ela está infiltrando, está levando muitos nutrientes para baixo do solo. Tem poucas plantinhas ali, vamos dizer assim, para se alimentar desses nutrientes por conta da compactação do solo, que é uma consequência, às vezes, da pecuária extensiva, ou até mesmo do uso de tratores ali no momento de colheita, tá? E aí você tem essa água levando os nutrientes para dentro do solo. E aí você tem essa formação aqui, que pode parecer estranho para vocês, mas o nome disso daqui é canga ou lateritas. É quando fica óxido de ferro puro em cima aqui, formando essas casquinhas. Tudo bem? Enquanto isso, certinho. A gente vai ver a laterita melhor. Essa laterita aqui ainda é meio bugadinha, não chega a ser bem uma laterita. Aqui é mais a compactação e erosão. Lá pro final da aula, a gente vai ver um processo de laterização maneiro, assim, tá? Outra característica, né, que a gente já estava falando da erosão, aqui é a erosão pluvial. E é muito importante mostrar essas duas comparações para vocês conseguirem entender a diferença que a floresta, que a plantinha, que a árvore faz na retenção do desabamento de encostas, né? Porque aqui, por exemplo, aqui você tem uma chuva, chover vai. Você tem chuva, você tem ali um processo de evaporação, você tem um processo também de infiltração. Essa infiltração, né, uma parte dessa água, ela pode até aqui formar um lençol freático, tá? Mas ela também vai ser absorvida por essa árvore, por essa vegetação, né? Então a vegetação absorve grande quantidade de água. E você acaba limitando esse escoamento superficial. Quando você tem uma área sem floresta, você tem tipo tudo livre. Você tem uma pequena infiltração e quando infiltra causa desabamentos. Então, mesmo não infiltrando, você tem um escoamento superficial muito grande. Isso acaba o quê? Trazendo águas barrentas, assoreando rios, tá? E aí acaba, obviamente, em lugares onde você tem construções irregulares, levando lixo junto, tá? Então aqui você vê a diferença aqui de uma fonte hídrica em um lugar muito mais natural, de uma fonte hídrica num lugar onde o solo ele foi perdido pela erosão. Tudo bem, gente? Isso tá tranquilo? Processos de conservação do solo, tá bom? Vou dar os dois maiores exemplos que são utilizados aqui no Brasil, tá bom? Que é o terraceamento e a rotação de cultivo. Como assim? O terraceamento, na verdade, ele é extremamente utilizado no Japão, porque tem muita área alta no Japão. Mas no Brasil, a gente também tem alguns terraceamentos, principalmente no centro-oeste e lá na região sul do Brasil. Consiste em, literalmente, construir essas escadinhas aqui, ó. Por quê? Porque você não vai ter um escoamento superficial que nem aqui. Você vai ter um escoamento, absorção, escoamento, absorção, escoamento, absorção. E aí você vai conseguir ter um desenvolvimento que você vai poder plantar. Plantar o quê? Que tipo de cultura, por exemplo, dá em lugares alagados? Né? Porque isso daqui fica constantemente alagado, né? Quando chove. O arroz. Então, o terraceamento é muito utilizado no cultivo de arroz. E a rotação de cultura é o seguinte: cada cultura exige do solo um nutriente diferente. Então, se eu plantei trigo aqui, da próxima vez eu vou estar plantando tabaco aqui e vou plantar o trigo aqui. Se aqui eu plantei algodão, aqui eu vou plantar algodão de novo, vou pegar a cevada e vou passar para cá. Você vai rotacionando o cultivo para cada hora aquele solo está perdendo um nutriente diferente. Claro que isso daqui em algum momento vai se esgotar, mas aí você vai ali corrigindo aquele solo. Mas são duas formas de conservação de solo que são extremamente utilizadas, tá? Principais tipos de solo no Brasil. A gente tem os solos de salmourão e os solos aluviais, que são os solos alagados. Salmourão que é mais argiloso. Mas eu quero que vocês foquem no de terra roxa e do de massapé, ou massapê, que são os mais cobrados no Enem, tá bom? Terra roxa, como eu já falei, rica em basalto, extremamente fértil. Foi utilizada na expansão do café, tá bom? Lá em 1000 e alguma coisa, tá bom? 1800 e alguma coisa, 1700, sei lá, não lembro agora.
tá bom? Então a expansão do café ocorreu e deu muito certo no solo de terra roxa. Só que ao mesmo tempo ele é um solo que ao mesmo tempo que ele é muito fértil, se ele não é bem cuidado, ele perde a fertilidade muito rapidamente. Então por isso que foi avançando a fronteira do café, Paraná dentro, porque você não conseguia mais ter o mesmo rendimento da terra. Mas é extremamente fértil. E o solo de massapê, ele é mais comum na região nordeste do Brasil, na parte da zona da mata nordestina, né, no litoral nordestino, e foi intensamente explorada também para o cultivo de cana-de-açúcar. E aí, como prometido, vou falar para vocês sobre esse processozinho aqui, chamado lixiviação. Aqui tá maneiro. Aí são as lateritas mesmo, aí é a canga, tá bom? Que é exatamente isso daí, hidróxido de ferro, tá bom? Você tem uma região mais ou menos planificada no geral, um acúmulo de água, essa água vai sendo absorvida, você não tem uma vegetação naquele lugar porque é uma região geralmente um pouco mais seca, então você vai carregando esses nutrientes vão penetrando o subsolo, tá? Vai intensificando esse processo de erosão, ainda mais quando você tem processos antrópicos mesmo, de desmatamento, pecuária e tudo mais, formando isso daqui, que são chamadas cangas, ou as lateritas. Então, o processo de lixiviação é um processo de erosão bem sério, tá bom? Que deixa o solo pobríssimo de nutrientes. Fica literalmente como se fosse uma ferrugem mesmo. São umas crostas de ferrugem aqui. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Estarei mandando também, junto com essa aula, algumas questões, tá bom? Com os seus respectivos gabaritos. Exercitem o cérebro, tenham uma rotina pra gente não pirar nessa quarentena, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.